Então, muito bom dia a todos. Vamos dar início à reunião de Câmara de 3 de 3 de 2026. É uma reunião de Câmara ordinária. Vamos entrar no período de cumprimentar os senhores vereadores, cumprimentar a quem nos visualiza através da rede Facebook, os técnicos que nos estão a apoiar nesta reunião e cumprimentar o público que temos hoje aqui na sala. Vamos dar início aqui ao período antes da ordem do dia e tenho aqui 3 ou 4 informaçõezinhas para vos dar da minha parte. Estive presente na tomada de posse do Presidente da CCDR na sexta-feira passada, estive ontem na tomada de posse dos Vice-Presidentes da CCDR e também estive na apresentação do PTRR, que foi logo em seguida no Conselho Regional. Também dar-vos esta informação aos senhores vereadores do PS, que o espaço para vocês durante o mês de março será entregue, a Caixa de Depósitos está praticamente concluída, iremos disponibilizar um gabinete lá na Caixa, provavelmente, para vocês desenvolverem a sua atividade, e peço desculpas dessa demora, mas já sabem, os processos são sempre complicados. E da minha parte, está. Bom dia, cumprimentar o Presidente, vereadora, vereadores, novos chefes de divisão, Mila, quem está hoje aqui também presente aqui no nosso salão novo também para assistir aqui à nossa reunião de Câmara, sejam bem-vindas. E também cumprimentar a quem nos assiste lá em casa através das redes sociais. Bom, tenho aqui um conjunto de felicitações para fazer, antes de entrar aqui nas informações. Em primeiro lugar, felicitar a equipa de futsal do Grupo Esportivo Arnense, que esteve presente na Final Four, que se realizou em Esposel, e por essa via tiveram acesso à final. Pena é que não tivessem ganho, mas em nada apaga todo o trabalho desenvolvido no decorrer da época que os fez chegar a essa final. Eu estive presente, assisti, bateram-se. Não conseguimos trazer a taça, mas felicitá-los por terem chegado à final. Depois, também no fim de semana, não neste, mas no passado, decorreu as eleições dos corpos sociais do CCDRA dos Albarrões. Era felicitar os novos corpos sociais e desejá-los também as maiores felicidades no desempenho dos cargos. É uma associação que até tem alguma atividade nos Albarrões, portanto o Presidente o Presidente da Direção manteve-se o mesmo, o João Pedro Lourenço, e também ele desejá-lo um bom trabalho à frente da associação. Depois, isto por ordem cronológica, estivemos presentes na BTL, na abertura, teve o Executivo presente. Foi uma feira que se desenvolveu de 25 de fevereiro a 1 de março, e ao longo dos 5 dias promovemos a marca Marvão é o Destino, com destaque para o património histórico e cultural, as tradições, os produtos endógenos, o artesanato e a riqueza natural do nosso território, focando-nos na castanha e no castanheiro, pois é o que nos distingue. Este ano, para além da habitual participação enquadrada na Associação de Municípios da Serra de São Mamede, em conjunto com os municípios de Arronches, Castelvide e Porto Alegre, o município de Marvão esteve também representado no espaço da Rota das Fortalezas Abalortadas, numa parceria com os municípios de Almeida e Valência. Enviámos mail aos alojamentos, restaurantes e empresas de animação turística no nosso concelho para visitarem a feira no dia 26 de fevereiro. As empresas de animação demos a oportunidade de irem em outro dia que julgassem conveniente, de forma a promoverem o nosso espaço e as suas atividades. No dia 26 contámos com a presença do Old School e do Lagar, do Museu Lagar do Melara Picado Nunes, e no dia 27 com os Pombais Experience. Convidámos o FIM, Festival de Música de Marvão, e o Festival de Cinema Periferias, a estarem e a divulgarem os seus programas, os quais aceitaram também o desafio. Animámos o nosso stand com a mascote do Guerreiro Islâmico Ibn Marwan, que passeou ainda pelos diversos pavilhões, interagindo com o público. Participámos na Kid Route, que consiste na oferta de merchandising infantil, e ao longo do fim de semana de 28 de fevereiro a 1 de março, os visitantes que passaram pelo stand ficaram habilitados a ganhar dezenas de prémios.
Prémios estes oferecidos pelo município de Marvão. Oferecemos 12 vouchers de hotelaria, de 90 euros cada, 12 vouchers de restaurantes, 50 euros cada, e 12 vouchers de empresas de animação de 35 euros cada, para além do merchandising. Portanto, isto foi tudo através de uma roda que tínhamos lá, em que o público chegava lá e rodava, e através dessa roda tinha a oportunidade de ganhar estes vouchers. Fizemos ainda provas de produtos com castanha ao longo dos dias, bolachas, bombons, pastéis, boleima, arroz doce e licor de castanha. No dia 1 de março, às 15 horas, promovemos Marvão, no espaço bar da Entidade Regional de Turismo do Alentejo, em que o benefício gin de castanha e o restaurante Ninho de Águias, com a boleima de castanha, deliciaram os visitantes da feira, aos quais agradecemos a cedência dos seus produtos, tal como mencionamos. No decorrer dessa degustação, tivemos também lá o Agostinho, que fez um apontamento de violino, também para chamar também ali algum público e dar também alguma atenção. Depois, ainda entrando nas felicitações, felicitar também o Motoclube de Marvão, também pela organização da Matança do Porco. É sempre uma atividade que traz muitas pessoas a Marvão. Aliás, foi um fim de semana em que os alojamentos, os restaurantes estiveram cheios, não só por força também da matança do Motoclube, mas também porque se realizou aqui o Trail de Marvão, que contou com cerca de 400 e tal participantes, não só de Portugal, mas também de Espanha, e que deu ali alguma dinâmica também à aldeia de Santo António das Areias. E é tudo, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos, cumprimentar os vereadores, a equipa técnica que nos apoia, tanto o estimado público e todos aqueles que nos estão a ver lá em casa. Começo por citar a nossa presença nas comidas de azeite, foram aqui citadas no último dia. Foi ainda bem que se mudou a data, portanto o evento correu muito bem, tínhamos o São Pedro a ajudar e como é já apanágio daquela equipa, portanto tudo muito bem organizado e acho que foi um bom cartão de visita para todos aqueles que nos visitaram nesse dia. Agradecer também o convite que foi feito para a participação no Jantar das Casadas e também um evento interessante e que correu muito bem e que permitiu mais uma vez agregar a comunidade marvanense. Relativamente à atividade da Câmara e, portanto, nos vários flores que me cabem, destacar a preparação do kit do bebê, portanto, a Câmara de Marvão tem várias medidas de apoio à natalidade, uma delas é precisamente esta, e temos estado a trabalhar neste kit do bebê que será atribuído no próximo fim de semana, a atribuir às crianças nascidas em 2024 e 2025, um total de 18 crianças, portanto este kit consiste quer na atribuição da mala da maternidade como do cartão social, portanto depois vai sendo usado ao longo de 3 anos. Também a preparação em termos culturais do Dia Mundial da Poesia, que vai ter lugar no dia 21 de março, portanto neste momento está praticamente organizado, estão os cartazes a sair, será juntar poetas locais, quem se queira juntar a nós, para trabalhar o tema dos 800 anos do primeiro Foral de Marvão. Também a Feira do Livro, que decorrerá em julho, praticamente está tudo já adjudicado e tudo devidamente calendarizado, portanto estamos a tentar implementar um programa muito diversificado para atrair gente e para que a Feira do Livro ganhe cada vez mais potencial no nosso concelho. De salientar a reunião que teve lugar a semana passada sobre o projeto Interreg Ilumina, um projeto que tem como objetivo iluminar alguns monumentos, portanto a ideia deste projeto é promover o turismo noturno de forma a fixar turistas e levá-los a passar mais tempo nos vários territórios. Neste momento está em curso a segunda candidatura e será nessa segunda candidatura que Marvão vai entrar e candidatar também aqui um dos seus monumentos. Também teve lugar, entretanto, uma reunião de preparação das jornadas pedagógicas que vão ter lugar em setembro e outra com a assistente social do agrupamento de escolas de Marvão, através da qual estamos a realizar aqui um intercâmbio entre os alunos do agrupamento e uma escola de Lisboa, precisamente para promover aqui o contacto entre alunos de várias áreas geográficas e com diferentes experiências. Está praticamente concluída a obra do Benaut, que está em curso na fronteira,
Segue-se agora a compra de mobiliário para instalar, portanto, acredita-se que no mês de abril isto possa avançar. Este projeto será dinamizado pelo Lar de São Salvador da Aramanha e, portanto, finalmente as obras estão a chegar a bom porto e pode entrar ao serviço. Não tenho mais nada para dizer. Seria a palavra ao Sr. Vereador Jorge e depois ao Sr. Vereador Pedro. Muito obrigado. Cumprimentar o Sr. Presidente, os Srs. Vereadores, os Srs. Chefes de Divisão, a Emília Helena que nos dá apoio, o público presente na sala, aqui peço postas, mas é que está organizada a sala. E, Sr. Presidente, eu, enfim, antes saudando também as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais, dizer que, de facto, nós já fizemos algumas alterações na forma como está organizada a sala das reuniões, me parece que foram positivas, mas parece que podemos ainda pensar que não faz sentido que parte dos vereadores estejam de costas. Desculpas mais uma vez por isso. Relativamente a minha esta intervenção sobre o do dia, tinha algumas coisas para falar convosco. Eu começava também com as felicitações. Eu começava pelas felicitações para as pessoas que são da Casa, que são do Conselho. Eu sei que não foi o Presidente da Câmara, que foi o Engenheiro Luís Vitorino, que assumiu funções na Distrital do Partido Social Democrata, é o seu novo Presidente, desejo-lhe as melhores felicidades nas novas funções. É sempre um gosto ver marvanenses investidos de funções a nível do Alto Alentejo e do país, neste caso é do Alto Alentejo, e esperamos que isso também seja uma possibilidade de incremento daquilo que são as necessidades do nosso município e dos marvanenses. Depois, saudar também o GDA, também tinha aqui completamente exatamente por causa do futsal, foi de facto uma excelente jornada. E também, eu sei que provavelmente não quis falar nisso, mas não é mais as comidas de azeite correram de facto muito bem. Tivemos também a apresentação pública do livro da Fundação Amaia, que é a Amaia Contada aos Gaiatos, que é com pessoas de cá, elaborado por pessoas de cá, por uma fundação que está sediada no território, e também não será demais salientar esse aspecto. Relativamente à BTL, dizer-vos que eu sei que teria outras formas de ver, sei que o Executivo que tem pelouros que esteve presente, como esteve presente uma série de pelouros do município, eu pessoalmente, como vereador da oposição, gostava de ter tido conhecimento das atividades que esse município, porque gostaria de ter estado presente e acho que poderia ter sido feito com alguma facilidade isso. Depois, relativamente ao treino, tinha apenas uma questão, também sei que o treino correu bem, estava a trabalhar, a razão pela qual não pude estar presente, mas eu queria saber se este ano houve a necessidade, quer resultado da metodologia adversa que tivemos, quer de outras razões, se houve alguma alteração por esse motivo relativamente ao traçado, ou se o traçado que houve foi só por motivos meramente de natureza desportiva, ou se a metodologia, ou se houve outras razões para ter-se alterado, para haver necessidade de alterar alguma coisa do traçado, ou se isso não foi um problema. E neste período, antes da ordem do dia, era o que me apraz dizer. Muito obrigado. Obrigado. Sim, pronto, desculpa pelo facto de não termos já conta das atividades que desenvolvemos, mas pronto, para o ano iremos fazê-lo para não falhar. Relativamente aqui ao hotel, sim, efetivamente houve alteração do traçado, porque devido às condições meteorológicas que estavam, rentava imensamente pesado, tinha-se previsto passar por outras zonas e tivemos só a última hora que o fazer para não estar ainda a castigar ainda mais os participantes. Certo. Muito obrigado. Vereador Nacho. Bom dia, Sr. Presidente, bom dia, Sr. Colega, bom dia aos técnicos do município também, bom dia a quem está a ver em casa, bom dia a todos. Obrigado por vocês. Portanto, eu também começo para as solicitações, solicitar desde já o Sr. Presidente para neste a distrital do Obrigado. Obrigado. Bem. Solicitar também o motoclube pela organização da matança, que é sempre um êxito, e traz muita gente efetivamente ao Conselho. Solicitar a organização das corridas de azeite, que acho que foi muito bem, e foram um sucesso. Convidar também, felicitar também a organização do treino, que uma prova que também é muito importante. Tinha aqui 2 ou 3 questões que eu gostava só de, relativamente aos cemitérios, se já estão em andamento
as obras da recuperação dos fundos e das tampas, para ver se realmente isso já está em andamento. Relativamente também na reunião anterior, questionámos relativamente ao acidente, se já tem um relatório da GNR do Carlos Luís, já estava a adiantar alguma coisa sobre isso. Também se a compra dos imóveis que tinha sido aqui referido numa reunião anterior, se já tem também algum andamento, referir-se àqueles alvarões, referir-se àquele imóvel da Linha do Prado, se já há alguma novidade sobre isso. Relativamente os alvarões do CCA, saber se o que é dos alvarões também já está concluído, ou se ainda está em obra. Também aqui, relativamente à expansão também da zona industrial de Santo António, não é? Que vai ter lugar. Eu queria aqui propor se não seria também de começar a pensar naquele desenvolvimento da estrada ali da Ponte Velha e Alegres, que com o aumento também com a expansão também da zona industrial, aquele estrangulamento ali também causa alguns problemas, pelo menos a transportes pesados, não é? Pronto, era mais lembrar essa situação, não é para agora, mas é uma situação. Essas situações têm que se ir pensando. Pode ir pensando. Pronto, e assim, por agora é uma praia. Questão dos cemitérios, tivemos reunião ontem com a Junta de Freguesia de São Salvador amanhã para fazermos uma análise e como iríamos proceder, ouvir o Presidente da Junta, porque é quem recebe as reclamações e é quem está mais próximo daquela situação, para tentarmos também perceber a sensibilidade do Sr. Presidente da Junta para agilizar a situação. Ontem ouvimos o Sr. Presidente da Junta, iremos ter durante esta semana uma decisão como a situação se irá, mas há um compromisso já assumido que iríamos resolver a situação e há de se arranjar uma solução para as pessoas não ficarem. Não a vou adiantar porque ainda carece aqui de coisas, mas depois a gente há de trazer. A questão do acidente, nós não temos. O Fundo da Pipa já se pediu orçamento, estamos à espera que for pedido orçamentos a todos os empreiteiros locais para nos dar resposta, estamos à espera que cheguem os orçamentos para começarmos também a adjudicação do muro de suporte, do muro aqui do cemitério. Do acidente, não tenho informação que tenhamos uma coisa, mas podemos pedir a Câmara terá certamente pedir fazer um requerimento à GNR e pedir a certidão do relatório do acidente. Iremos o fazer. Na questão da Casa do Prado temos uma avaliação e foi transmitida à imobiliária aquilo que o Sr. Engenheiro Pinto Leite avaliou a casa. Na questão dos alvarrões, os proprietários desistiram de vender, vão fazer um turismo local. O telheiro acho que está concluído, não? Ou pouca Falar uns arranjos ao nível da calçada. O telhado para estar concluída a obra, é mesmo só os arranjos cá em volta. baixo, na zona envolvente. Zona industrial. Estamos numa fase de conferência de serviço decisória e o processo está para breve ser resolvido. Depois disso, há de ter que se mandar fazer um projeto de execução para a ampliação da zona industrial. E a questão da reflexão, muitas vezes tenho pensado uma ponte, alargar a ponte na Ponte Velha e fazer melhorar aquela situação. Vai poderia ser uma solução. Alargar daqui à portagem é complicado, são situações que têm que se ponderar num futuro. E acho que respondo, passei por todos os pontos que me tinha tocado. Posto isto, a ata, eu vou-me abster na alternativa na última reunião. Por favor. Está aprovada por maioria, né? Estão todos de acordo? E iríamos passar a palavra ao público. Quem do público quer intervir? Bom dia. E pronto, queremos agradecer aos presentes. Nós estamos aqui. Eu vou ver um texto que nós escrevemos. Sim. E depois a Lina vai dizer algumas palavras sobre o texto. Então, intervenção sobre a proibição do uso de glifosato e derivados no município de Marvão.
Senhor Presidente da Câmara, senhores vereadores, técnicos, comunidade presente, vimos, em nome de residentes, associações e coletividades do município de Marvão, manifestar a nossa profunda preocupação e oposição à utilização de glifosato e outros produtos fitofarmacêuticos no território municipal. Esta questão é urgente e exige ação imediata, não só pela saúde pública e ambiental, mas também pelo exemplo que Marvão pode e deve dar, seguindo o caminho já traçado por outros municípios portugueses e europeus. O município de Marvão, integrado no Parque Natural da Serra de São Mamego, é um território de elevado valor ecológico, fundamental para a preservação da biodiversidade dos solos, das linhas de água e da saúde das nossas comunidades. A aplicação de herbicidas de elevado risco, como o glifosato, representa uma ameaça direta e evitável para as pessoas, os animais e os ecossistemas, comprometendo a sustentabilidade e o bem-estar de todos. Razões para a proibição imediata do glifosato. Contaminação ambiental. O glifosato contamina solos e recursos hídricos, afetando a qualidade da água e a agricultura local, setores vitais para a economia regional. Impacto na biodiversidade. Afeta a vida selvagem, polinizadores e fauna autóctone, essenciais para o equilíbrio dos ecossistemas. Riscos para a saúde pública. Estudos associam o glifosato a problemas de saúde graves, especialmente para grupos vulneráveis como crianças, idosos e doentes crónicos. Incompatibilidade com áreas protegidas. A utilização de substâncias químicas agressivas é incompatível com os princípios de conservação da natureza e desenvolvimento sustentável, especialmente em áreas classificadas como o Parque Natural da Serra de São Mamego. Alternativas viáveis e já implementadas em Portugal. A manutenção de espaços verdes e infraestruturas tem sido realizadas com sucesso através de métodos não químicos, como a roçagem manual e mecânica, demonstrando que existem alternativas eficazes e significativamente menos perigosas. Importa realçar que diversos municípios portugueses já adotaram políticas de eliminação de glifosato, como Lisboa, Cascais, Sintra, Braga, Guimarães, Porto, Matosinhos, Vila Nova de Gaia, entre outros. Estes municípios provaram que é possível manter a limpeza e a segurança dos espaços públicos sem recorrer a substâncias nocivas, alinhando-se com as diretivas europeias e as melhores práticas ambientais. Um exemplo simples do impacto de um método natural preventivo já implementado com sucesso em algumas comunidades. Semear prados de flores silvestres em superfícies grandes para poupar tempo na manutenção dos espaços verdes e ao longo de bermas de estrada ou pequenas zonas onde as ervas infestantes são difíceis de retirar, por exemplo, junto ao tronco das árvores. Nesta tarefa pode-se, por exemplo, envolver os jardineiros ou habitantes da zona. Desta forma, a comunidade pode sentir-se parte do processo de abandono dos pesticidas. E o aumento da biodiversidade da vegetação contribui a longo prazo no desenvolvimento de toda a biodiversidade. Outros insetos, outras aves, anfíbios, mamíferos, etc. Havendo mais abelhas devido à presença de flores silvestres, haverá menos relva para cortar. Propostas concretas. Perante o exposto, solicitamos à Câmara Municipal de Marvão a suspensão imediata de qualquer aplicação de glifosato ou produtos semelhantes no território municipal, a adoção exclusiva de métodos de manutenção não químicos, seguindo o exemplo de sucesso de outras autarquias e alinhados com diretivas europeias de redução de pesticidas. A responsabilização das entidades envolvidas caso se confirmem irregularidades nos procedimentos anunciados. Esta intervenção reflete o desagrado unânime da população face ao uso de substâncias nocivas em território tão sensível. Marvão tem a oportunidade de se juntar a um movimento nacional de proteção ambiental e saúde pública, reforçando o seu compromisso com a sustentabilidade e o bem-estar das comunidades. Estamos disponíveis para colaborar na busca de soluções e partilhar experiências de outros municípios que já deram este passo. Agradecemos a vossa atenção e colocamos-nos à disposição para qualquer esclarecimento adicional. Bom dia a todos. Isto está a acontecer, nós temos esta necessidade de nos juntarmos e virmos aqui, porque tem acontecido. Nós estamos a ver que o glifosato está aí, ou seja,
Por exemplo, na beira, o Guilherme disse-me que isto não é glifosato, é outro produto. No estudo do produto. Nós fomos ver a ficha técnica e está lá 36% de glifosato. Não é 1%, não é 2%, são 36%. E nós todos sabemos, e está cientificamente provado, que isto é cancerígeno. Nós temos, eu tive um tumor. Meu pai fez agora a radioterapia, quer dizer, o número aumenta e a preocupação é geral. Falo para além de tudo que já foi dito neste documento. Portanto, no fundo, estamos a tentar perceber se em conjunto podemos chegar a outra solução sem ser esta. É isso. Nós todos queremos saber. E estamos super conscientes, não é, da dificuldade que é fazer esta transição, porque isto são coisas que estão implementadas há muitos anos. Não é? Mas acho mesmo que há aqui um assunto a tentar transformar, porque eu acredito, mas assim. acredito muito nisto, que é, a partir do momento em que fizermos esta transição, vamos ser muito melhor bem vistos por todas as pessoas que nos visitam e por quem vai ver-nos como mais um exemplo positivo. Claro que ainda se aplica glifosato em Marvão, mas nada em quantidades muito excessivas. Aplica-se glifosato especialmente nas zonas urbanas, porque não há mão de obra, nem há capacidade para dar resposta aos quilómetros quadrados que temos de calçada e as ervas e essas situações todas, e isso tem que se... Os presidentes de junta têm sido sensibilizados para fazer essa transição também. Nós, nas zonas rurais, nas estradas, praticamente não se aplica glifosato. Faz tudo com a... Mas também há aqui uma dificuldade, a dificuldade de mão de obra. Porque não há mão de obra, mesmo que a Câmara e as juntas de freguesia às vezes queiram contratar, não há capacidade de resposta no mercado para se combater estas situações. Por outro lado, há as medidas e as exigências da floresta contra incêndios, todas essas questões que tem que se fazer o controle de vegetação. Há aqui um pau de dois bicos para se e tem-se conseguido reduzir, não se aplica nem metade daquilo que se aplicava há uns anos atrás. Esse processo está em curso. Vocês viram agora estas situações pontuais que apareceram aí, que é a altura, nesta altura sempre há uma coisa, mas nós mesmo na Câmara Municipal pouco ou nada aplicamos nos jardins. Estás a saber? E há também juntas de freguesia que estão a comprar produtos biológicos. Não sei se o Adelino comprou, se não comprou, mas o produto é vendido como sendo biológico. O facto de estar a ser... Espera, eu já dou a palavra para falar e aqui aos senhores vereadores, quem quiser. Só para acabar o raciocínio. Também há juntas a aplicar o vinagre de álcool, que também há aí, que é um produto biológico, só que o problema que está é que esses produtos biológicos têm um preço muito elevado ainda. Mas eu acho que nós ficamos sensibilizados. Eu na minha parte, vou falar com os presidentes de junta e vamos tentar reduzir esta situação e ver o que é que se pode fazer. Em Castelo de Vido estão a usar um derivado de vinagre, dizem que não, é mesmo muito, muito barato. Eu fui o outro dia falar com o senhor, o novo senhor Presidente da Câmara, em Castelo de Vido. E ele disse que eles estão a usar isso agora na zona urbana. Eu vim aqui à Feira da Castanha e todo o Marvão cheirava a herbicida. Estava cheio, milhares de pessoas aqui, crianças no chão. Isto depois ingere-se. Eu já tive cancro 2 vezes, agora tenho um tumor no pulmão e tenho até medo de ir aqui a qualquer fonte beber. Tenho medo de... Eu não sei, eu tenho medo de comer aqui das terras porque isto está muito contaminado. E não há desculpa, não se deve já usar de nenhuma forma o glifosato. O meu pai já tem Parkinson, eu vi aquele que é hoje, o Sr. Peter, que tem estado toda a vida, viveu em Portugal, ele adora aqui a natureza e ele tem Parkinson devido a estas coisas também. Eu antes vivia em Espanha, onde eles usavam muito, era no Val de Rerte e no Val de la Vera, onde eles fumigam as cerejeiras com estes produtos. Metade da população está com cancro e a outra metade já está morta, que são a minha geração. As pessoas estão a morrer como moscas. Isto não é nenhuma exageração. E eu já estive tão doente, não quero que ninguém esteja tão doente como eu tenho estado. Estas coisas fazem-me sentir tão mal. Só peço que eles possam realmente ver que isto é muito, muito grave. Posso? Pode. O Sr. Presidente falou em relação ao preço.
para além da solução que a Carolina já acabou de falar, há um preço maior na destruição da natureza, há um preço maior na destruição da saúde pública, que tem que ser postos acima de tudo, acima de qualquer orçamento camarário. E estas são coisas que a Câmara tem que ter em noção e não passar a bola para o outro. O que está a acontecer na Beirã é alarmante. Não é meia dúzia, são coisas pontuais. A vila foi toda, a vila não, a aldeia foi toda borrifada com aquele produto. Aquele produto tem 36% de glifosato. 36% de glifosato é uma porcentagem muito alta. E foi indiscriminadamente borrifado. Eu tenho um vídeo, se for necessário, podemos partilhar convosco. Estava a ser borrifado indiscriminadamente. Há pessoas com quintas, com quintais, com hortas, com galinhas, estavam tudo à mostra, estavam todos a ser borrifados. Não houve consideração nenhuma pela população, não houve nenhuma fixação na rua a dizer-nos, vamos fazer isto agora. Acho isto indignante. É indignante. E além disso, há outra forma de também fazer estas coisas. É envolver a população, é educar as pessoas a perceber que isto realmente mata e que nós, em conjunto, podemos também fazer. Não precisamos estar a pedir outras técnicas para virem fazer limpeza. Podemos fazer um dia de ajudada, podemos fazer um dia de sensibilização. Há outras formas de fazer isto, sem ser pôr químicos na rua. Está provadíssimo que isto é lá. Peço desculpa, eu estou um bocado emocionado. Pela Organização Mundial da Saúde, já houve um parecer, enquanto o glifosato é um produto cancerígeno. A União Europeia já fez vários pareceres em relação a isto. Eu não percebo porque é que nós ainda estamos a falar sobre isto. Já está mais do que provado. Isto é uma grande campanha da Bayer, é uma grande campanha da Monsanto, que subsidiam outros estudos para dizer não, estes produtos são biológicos. Não, estes produtos não fazem mal. Fazem. Fazem mal e fazem cancro. E estão-nos a matar a todos. Peço desculpa pela... Esteja à vontade. Posso? Gostaria também de dizer algumas coisas. Bom dia e obrigado por receberem. Meu nome é Ana Pedro, sou secretária do Conselho de Marvão. No ano passado presidia a Conselho da Beirã. Entretanto, estou em Santo António das Areias. Sou mãe e é na qualidade de mãe que venho comunicar. O ano passado, esta situação escrita pelo amigo Paulo aconteceu, portanto, não posso falar deste ano, mas já nos chegaram imagens e relatos deste ano, portanto, a situação vejo que não mudou. O meu filho é pequenino e o ano passado estava a aprender a andar. Um bebê, quando está a aprender a andar, põe as mãos por todo o lado, caminha por todo o lado, rasteja por todo o lado. E a primeira vez que aconteceu, eu fiquei incrédula. Nós tínhamos as janelas abertas, tínhamos as janelas do carro abertas, porque estava um dia quente, uma noite quente, e nós precisávamos de respirar. E, portanto, dormimos, e de manhã, quando acordei, tinha uma equipa de pessoas a passar com um carro e a borrifar, tal como foi escrito pelo amigo. E aquilo que eu me apercebi foi que estávamos expostos de uma forma incrível, inacreditável, como é que uma família indefeso ali dentro, e depois tinha que ir pegar no carro, ir às compras e tinha que pôr o meu bebê dentro do carro sem saber se era seguro ou não. Portanto, isto aconteceu, foi assim que aconteceu, não houve edital, não houve aviso, não houve absolutamente nada. Neste dia eu fiquei tão espantada, tão surpresa, que a única coisa que eu fiz foi comunicar com as poucas pessoas que conheci, e o feedback que tive ainda foi mais inacreditável, foi, mas isto é normal, isto é o que acontece aqui. Isso ainda foi mais inacreditável, que é, ok, existe a problemática, arrasta-se, há algumas pessoas que estão a tentar gerar movimento para isso, existem realmente dificuldades que podem ser ultrapassadas em conjunto e que levam tempo, mas existe a vontade, existem meios, temos vários exemplos que foram aqui referidos e muitos outros, portanto, é incrível para mim como é que uma situação como esta que eu relato pode acontecer, porque é uma coisa que acho que não sei como é que é possível que aconteça.
voltou a acontecer, não sei se foi uma semana, 2 ou 3 semanas depois, mas pouco tempo depois voltou a acontecer e eu nessa altura já me tinha preparado psicologicamente, ok, é aquilo que eu vi, é esta situação em que eu vi, eu estou exposta a qualquer momento a que isto possa acontecer entrando pela casa adentro. E nesse dia, com calma, fui falar com os trabalhadores, com a equipa, para tentar perceber melhor diretamente e conseguir ter acesso à embalagem do produto. E tal como aquilo que foi explicado, existe uma grande porcentagem elevada deste produto que é usado e que está provadíssimo há imenso tempo. Há mais de 10 anos eu fui, enquanto curiosa na altura, assistir a um ciclo de documentários no Porto, no qual foram projetados 3 documentários produzidos pela documentarista Marie Monique Robin, que tinha feito uma pesquisa profunda e intensiva sobre esta temática e onde está muito explícito todas estas questões que foram explicadas, a saúde pública, a saúde ambiental, mas também, e como disse aqui o colega Frederico, todas as soluções que já foram encontradas. Não existe uma fórmula, existe aquela que vai ser útil para aqui, para a nossa comunidade, porque nós podemos vir com o exemplo de Sintra, mas se calhar existem aqui condicionantes ou especificidades que não vão fazer conclusões. Mas pelo mundo inteiro, onde já é usado o glifosado, já foi usado o glifosado, já houve estas conversas, já houve discussões sobre quais soluções podem funcionar, ou não, experiências, e é esse caminho que agora podemos fazer juntos. Fazer experiências e fazer tentativa e erro até chegarmos a uma forma em que a comunidade está envolvida e em que aquilo que acontece aqui é para o bem de todos, porque é isso que aqui estamos, é isso que aqui procuramos. Já não está a saber. Posso? A palavra. Olha, primeiro de tudo, meu total agradecimento pela vossa presença e pela forma como apresentaram os vossos testemunhos e que trouxeram de Egito, que as opiniões que foram há aqui, eu acho que há de ser uma das coisas mais importantes. Há uma questão cultural, no sentido em que as pessoas, por desconhecimento, muito tempo aplicaram sem saber o problema. Eu vejo aqui alguns sinais de esperança. Nós não temos hoje uma solução aqui para o problema, mas eu vejo aqui alguns sinais de esperança. A partir do momento que a comunidade reivindica que haja uma solução, e isso obriga a que os decisores, quer no município, quer nas juntas de freguesia, têm que estar muito mais atentos a esta situação. E eu acho, acompanhando também o que o Sr. Presidente disse, eu acho que temos que evoluir para uma solução em que haja sim a participação da comunidade e que se consiga chegar a uma situação em que todos possamos chegar confortáveis. O que eu acho que era importante era nós todos também percebermos que isto não tem provavelmente uma solução aqui. É um processo. É um processo pela sua urgência, como referiu, é um processo que temos todos de procurar que seja rápido. A única coisa que eu vos posso pedir, enquanto membro do Executivo, embora na oposição, e creio que será uma coisa que todos pedimos, é que vocês mantenham quer a vossa disponibilidade para participar na solução, quer a vossa atenção à eventual aplicação de produtos que se venham a verificar que não sejam necessários. Há aqui algumas coisas, Sr. Presidente, que eu acho que seriam úteis e que se podiam fazer desde já. Esta questão de haver um prévio comunicado e das pessoas saberem esta aplicação, até para, não só para terem conhecimento, mas eventualmente até se poder tomar uma atitude antes, seria importante e é uma coisa que também podemos sensibilizar os seus presidentes junto a isso. Os seus presidentes, quando eu conheço bem os quatro, independentemente das áreas políticas, eles são, eu conheço bem os quatro, e não acredito que eles o façam com a intenção de prejudicar qualquer elemento da comunidade. O problema é, de facto, um problema de desconhecimento dos efeitos, da dificuldade em arranjar uma solução que seja ao mesmo tempo que responda à necessidade que há de combater as infestantes, até legal, como o Sr. Presidente, por um lado, mas também temos de garantir, e essa urgência que referiu, acho que é, de tudo quanto disse, a urgência de haver um caminho, que nesse caminho seja feito o mais rapidamente possível, é muito importante agradecer a vossa presença e o vosso contributo. Muito obrigado. Obrigado.
Sim, a única coisa que vou acrescentar é agradecer-vos por nos virem sensibilizar para a causa. Não é que não, eu falo por mim, eu, de certa forma estou a par dessa situação, mas acho que é sempre importante sermos mais consciencializados para uma mais rápida implementação do processo. Já foram dados alguns passos, eu não estou há muito tempo no Executivo, mas sei que isso a nível de todas as câmaras tem sido um trabalho dos últimos mandatos, mas realmente ainda há muito a fazer e aqui, se calhar, o próximo passo é mesmo nos juntarmos todos, marcarmos uma reunião em que possamos passar para algo mais objetivo e para vermos, se calhar, até uma reunião também com os presidentes de junta, em que todos conversássemos e que víssemos soluções mais práticas e mais amigas do ambiente, porque aquilo que é amigo do ambiente é amigo de todos nós, não é? Obrigada. Esteja à vontade. Também agradecer a vossa presença e colocar este problema. Somos muitos mais, mas são todos a trabalhar. Há muita gente Eu fui até há pouco tempo. Durante estes 8 anos, reduzimos a aplicação de glifosato em 70% a 80%. Então, é isso. Deixou-se de aplicar em todos os caminhos urbanos. Faz-se normalmente. E aplicava só nas zonas urbanas. O que é mau. Quase pior. Há mais gente a dizer. Não, e porquê é que se aplicava só nas zonas urbanas? Como vocês sabem, as nossas aldeias têm aquelas calçadas de século. É aquelas calçadas urbanas. Muitas vezes mais. E é muito difícil até com máquinas fazer essa eliminar as regras. E então nós só colocávamos efetivamente nas zonas urbanas, por exemplo, as calçadas da escusa, que vocês conhecem bem, que são muito regulares, as calçadas do Porto da Espada, principalmente aí nesses 2 sítios. Realmente é um processo que carece de conversar com a nossa Câmara, com as outras freguesias, pouco a pouco e eliminarmos. Nós temos todos consciência que isso está. E, como disse, a Junta de Freguesia toda, neste momento, estamos a aplicar nas zonas urbanas. Não é muito mais. O que é que faziam antes? Era exatamente essa pergunta. Antes das grandes empresas fitofarmacêuticas mudarem este produto fantástico, Isto já desde que eu conheço, por exemplo. como é que as pessoas faziam antes? Para limpar as calçadas. A aplicação deste produto, mas para todas que eu me lembro, foi sempre. Toda a vida. Foi sempre. Não existia. Não existia. Deixa-me só dizer. Antes, não havia estes produtos. Havia outros piores? Esta aplicação. Antes não havia nada. Esta aplicação. Havia. Faz há 20 ou 30 anos. Porque vocês. Fazia-se. Não se fazia, não. Eu queria chamar a atenção. Era mais pontual. Que era com um pulverizador às costas. Hoje é com máquina. Estás a saber? E vocês É não uma coisa sabem. mais muito diferente. Não sabem a discussão que nós sofrimos. Isso é só da vontade pública. Sim, temos que acabar. A ignorância das pessoas que não sabem. Ó, minha senhora, como vocês aqui estão contra, já para perceber, Há quem esteja a e estamos Como não vem cá, porque até está esquecido disto. 80% da população funcionava nos anos para limpar as calçadas. Podem ter que é verdade isto. Nós temos que avançar um bocado porque isto está inserido dentro da reunião de Câmara e não podemos continuar com a conversa. Até tinha gosto em continuar com a conversa e a gente vamos marcar uma reunião, aqui uma sessão na Câmara aberta para discutirmos estes problemas e vamos convidar os presidentes de junta e a quem quiser participar está à vontade. Nós vamos lançar edital ou um anúncio nas redes sociais e quem quiser fazemos aqui uma sessão. Sim, uma reunião aberta com o Executivo, quem quiser participar e convidamos os presidentes de junta e para coisa. Peço desculpa, mas nós temos que avançar com a reunião de Câmara. Rápido. Portanto, existe um grupo informal Sim. no qual nós estamos a representar porque Claro. tivemos essas disponibilidades, mas o grupo chama-se Porto Alegre Livre de Herbicidas
e, portanto, foi a forma que nós encontramos para conseguirmos agilizar este tipo de comunicação e colaboração. Obrigada. Então, só para finalizar, também eu não queria deixar de intervir. Fiquei imensamente sensibilizado com a vossa postura aqui, portanto, ainda para mais situações contadas na primeira pessoa, sabemos que está a ocorrer e temos preocupação especial, pronto, não só com, agora somos nós, amanhã são os nossos filhos e temos que todos dar as mãos e unirmos nesta luta. Pronto, completamente disponível, também como disse a senhora vereadora, para em conjunto todos tratarmos este problema e vemos qual é que será a melhor solução. Está bem? Era só o que eu queria. Vamos seguir. Podem. Podem ficar. Mas também podem ficar. Obrigado. Obrigado, nós. Vamos sair. Podíamos ficar, não vamos ficar, mas podemos voltar. Podem voltar. Exato. São sempre bem-vindos. Obrigado. Obrigada. Com licença. Obrigado, bom dia. Vamos avançar agora para a ordem de trabalhos. E o primeiro ponto é a pronúncia. O primeiro e o segundo são dois pontos idênticos. São a pronúncia sobre o direito de preferência. Propunha votamos já em conjunto e pelo direito de não preferência. São situações pacíficas. Estão aprovadas. O 3 é um despacho ao abrigo das competências delegadas para conhecimento, são as obras e as coisas que são despachadas ao abrigo das competências. Não sei se tem alguma questão a pôr. Sempre se estão. O 4 é o requerimento para a cedência de espaço de domínio público em São Pedro, a Boa Pequena. Perceberam a situação? É uma faixa de terreno que é domínio público, que vai passar para o domínio privado, para depois ser vendido ao proprietário, avaliada e posta em asta pública. Sr. Presidente, eu acho que percebi a globalidade do assunto, mas peço desculpa, provavelmente é falta de entendimento dos documentos que foram enviados, mas nós não temos dúvidas nenhuma de várias coisas. Primeiro, que se for do domínio público, não pode ser vendido. Teria que ser do domínio privado. Por isso é que damos aqui no passado. Exatamente, mas mesmo para ser de domínio privado, eu tenho algumas dúvidas, atendendo a ausência de parecer de outras entidades, nomeadamente, eu creio que aquilo ainda é uma estrada nacional, não é? Não, está desclassificado. Está desclassificada, é só exploração do município, não necessitamos parecer das infraestruturas de Portugal, mas de qualquer das formas eu fiquei com alguma dúvida, porque dos parceiros que estão a acompanhar o processo, fiquei com a dúvida e gostava que ou me explicassem na reunião, ou que pudéssemos ter a oportunidade de ser explicado. O Sr. Engenheiro Calha pode explicar o que é que ele apanhou. Eu fiquei com dúvidas relativamente, até porque alguns parceiros que aqui estão vão exatamente no sentido da impossibilidade ou da dificuldade de venda, até por causa da construção, da necessidade de haver espaço, que é um espaço muito pequeno, aquilo é relativamente estreito, para a construção do muro de proteção à via. E eu fiquei com alguma dúvida se nós tínhamos de facto, não está em causa, eu percebo qual é que é a intenção e o benefício que aquilo teria para a casa em si, fiquei com algumas dúvidas de qual é a condição do terreno, desta passagem do domínio público para o domínio privado, e depois, mesmo se for do domínio privado, da possibilidade de se não estamos a prejudicar a via com base naquela venda se chegar a ser feita. Mas faça o favor de explicar-se. Pronto. Primeiro que tudo, não é uma estrada nacional, já foi desclassificada, portanto estamos a tratar de essa parte está ultrapassada. Aquele muro que foi feito, pelo que nós verificámos e analisámos alguns ortofotos e alguns dados anteriores, foi feito porque a estrada alargou e naquela zona existia aquela casa. A estrada teve um reperfilamento considerável ali naquela zona, teve um alargamento e foi necessário construir aquele muro para que fosse possível aceder à estrada. Portanto, pela consulta dos dados, dos documentos da propriedade, também vemos que o espaço, a casa confronta com o espaço público. Portanto, não se trata de
uma zona particular da casa, portanto, os limites da propriedade estão perfeitamente definidos. Aqui neste caso, verifica-se que aquele espaço é de única e exclusiva utilização e sempre foi dos proprietários da casa, por de uma forma natural. Não é sítio de passagem para mais lado nenhum, portanto aquilo serve de passagem, serve de acesso a uma propriedade que faz parte da propriedade rústica e privada do mesmo proprietário. Certo. Qual é que é aqui a intenção? Eu acho que está perfeitamente definido que aquilo é domínio público. Portanto, aquilo é um espaço público. E aqui o processo passa por passar aquele pequeno espaço do domínio público para o domínio privado municipal, para que depois possa ser alienado, neste caso, pelo proprietário, que é assim, pode ser pelo proprietário ou pode haver mais interessados, não pode ser uma venda direta. Embora me pareça que o proprietário tenha direito de preferência porque está confinante. Portanto, a questão é só esta. Isto aconteceu e decorreu do processo de licenciamento apresentado pelo proprietário na altura, em que ele inclusivamente queria fazer ali algumas coisas naquele espaço. Onde foi dito que não podia, e daí veio depois a petição do mesmo para que fosse desenvolvido este procedimento. É decisão da Câmara, logicamente. Não, é uma decisão. Eu tenho a certeza que se for domínio público, não pode ser alinhado. Se for domínio privado, pode. Okay? Agora, se a questão, se nos estão a pedir para. Porque se nos está a pedir para a Câmara decidir, reparem, porque o ponto que nos foi enviado, o que diz é requerimento para cedência de espaço em domínio público. Ok? Isso aí, se o que nós estamos a votar é isso, o meu voto vai ser claramente contra. Até porque eu sei do futuro o que é que vai acontecer a essa decisão. Porque isso não é possível. Se for do domínio privado, é que é possível se delinear, mas não é isso que está a ser solicitado. O que está a ser solicitado é requerimento para cedência de espaço em domínio público. Isso é claramente contra. Se for domínio privado, já é uma questão de opinião. Se eu acho que deve ser ou não deve ser, e o voto a favor ou contra é isso. Mas sendo domínio público, isso não é possível. Ou seja, o que nos foi pedido foi para nós. É isso está no ponto. A não ser, eu acho que para mim é a ordem do dia correta. O que eu tenho aqui é requerimento para cedência de espaço em domínio público. Se o que aqui tivesse fosse requerimento para passagem de espaço de domínio público para domínio privado, aí nós estávamos a votar uma coisa diferente. Eu até podia votar contra na mesma. Não é? Não, mas não é cultura. É uma questão que nos pode colocar a nós numa posição muito inadequada. Era por isso que eu achava que era mais prudente. Vai ser retirado, nós retiramos isto. Eu achava que era mais prudente nós retirarmos isto ser instruído de uma forma muito clara do que é que se pretende, porque são coisas. Não é estar a criar qualquer dificuldade, é uma questão de responsabilização também pessoal de nós os cinco. Porque nós não podemos votar aquilo que está previsto na ordem do dia. E eu acho que era mais prudente, e era isso que eu solicitava. Nós retiramos o ponto. E que pudéssemos retirar um ponto. Só que aqui está efetivamente, aqui o assunto, normalmente, o assunto que aqui é colocado é o assunto que é colocado no requerimento, na petição do requerente. Depois, em todo o desenvolvimento da informação, eu acho que as coisas estão justificadas, não é? Inclusivamente, juridicamente, não é? Está aqui, o próprio Conselho Jurídico no assunto também põe a mesma frase, requerimento para cedência do espaço público. Foi aquilo que o requerente apresentou. Certo. E o que eu estou a dizer, Sr. Engenheiro, eu agradeço e compreendo a sua explicação. Percebo qual é que é a intenção legítima do proprietário do terreno que está confinante. Agora, o que não pode impedir é que os vereadores e o Sr. Presidente votem uma cedência do espaço de domínio público, porque nós não podemos fazer isso. Se for uma cedência do espaço de domínio privado, isso depois é uma outra coisa. Depois nós já podemos votar ao favor ou contra,
Até podemos manter o voto contra, mas já é uma questão de outro tipo de coisas. Agora, a cedência do domínio público, nós não podemos votar O processo que aqui está depois terá que ir à Assembleia Municipal, é a passagem, a desafetação do domínio público, exatamente, para o domínio privado. certo, mas depois se nós lermos não só parte dos parceiros que acompanham, mas os parceiros inteiros da documentação, nós depois ficamos com muitas dúvidas de qual é que é a intenção do que é pretendido fazer. E, de facto, o que está na ordem do dia, o que está na documentação depois aponta que seja essa a intenção, mas o que está na ordem do dia é para nós votarmos a cedência de espaço em domínio público. Não está solicitado que nós votemos a passagem do espaço de domínio público para domínio privado. E são coisas diferentes. São coisas muito diferentes e com consequências legais para cada um dos que está aqui sentados muito diferentes também. Porque nós não podemos concordar porque não é legal a cedência do domínio de espaço público. Mas se for domínio privado, podemos concordar ou não. Aí já é uma coisa que é a decisão do Sr. Presidente e dos Srs. Vereadores. Nós retiramos o processo. Isto é uma situação que para mim não é urgente. Sim, não é urgente. Se não é urgente, eu agradecia que tivesse sido retirado para vamos poder retirar. avaliar. A nível de justificação, todas as informações apontam. Então, Mas depois há aqui umas questões, eu não queria estar a perder muito tempo neste ponto, porque eu acho que se isto for retirado, nós temos. Vamos retirar o ponto, concordam? Retirar outras coisas. Que é, por exemplo, há aqui uma questão O ponto está retirado. que é levantada, se vou só concluir, estamos aqui, obrigado, que é uma questão com a necessidade, mesmo que passe para o domínio privado, do suporte para a estrada e da continuidade desse número de suporte. E eu, francamente, da documentação que me faz acompanhar, não está em causa a qualidade dos pareceres, era informação que me pareceu não suficiente para nós não podermos decidir. E, portanto, mas agradeço que o Presidente... Nós retiramos. Concordam? Está retirado. Sim. perfeitamente definido que o muro de suporte não faz parte desta cedência. Portanto, a cedência será sempre do muro de suporte para dentro. para a habitação. Mas pronto, é assim, eu acho que não tem qualquer tipo de problema se retirar o assunto e corrige-se aqui este preciosismo aqui. Muito obrigado. O ponto 5 é um processo no pedido de atribuição de lugares de estacionamento de ponto de recolha de RSUs Marvão Sustentável, unipessoal. Isto é a atribuição de 3 lugares e mais um para os RSUs, é? Calha. Isto é a atribuição de 3 lugares. O RSUs, que por enquanto fica o mesmo que já existe. Pronto, número 5 foi uma petição que o Marvão Sustentável fez. Eu tenho aqui sim. Porque é ponto obrigatório para a classificação turística de 4 estrelas a existência de 20% de lugares de estacionamento, 20% em relação às unidades de alojamento. Portanto, neste caso são 10 unidades. Houve essa petição, é assim, no caso não seriam atribuídos os lugares. Tem que se atribuir. Impossibilita de toda a classificação turística de 4 estrelas. Neste caso são 3 lugares, não é? Sim. Nós votamos a favorável, voto a favor. Estão de acordo? Sim. Está aprovado. O ponto 6 é a autorização para otorgar a escritura de transmissão da hectare da portagem às águas de Lisboa e Val do Tejo. Isto é uma situação antiga que está aqui na Câmara. As águas do Norte Alentejano, à época, pagaram a hectare, depois entrou num pacote de património que transitou da Câmara Municipal do sistema em alta para as águas do Norte Alentejano. Depois as águas do Norte Alentejano foram absorvidas e englobadas nas águas de Lisboa e Val do Tejo, e agora pretendem regularizar esta situação de património, e é nesse sentido que vem aqui esta... Mas nós vamos votar favoravelmente. Eu Esta situação. fiquei com a dúvida, ficamos com a dúvida porque é que este processo demorou tanto até chegar à escritura. Já foi as águas do Norte Alentejano, agora as Val do Tejo, mas obviamente vamos votar A favoravelmente. doutora Hilda pode dar uma O explicaçãozinha. acordo é de 2008 e no acordo estava definido que a empresa trataria da legalização. Será por motivos que foram detalhados, nunca tratou. E além disso, a deliberação da Câmara e da Assembleia que aprovaram o acordo e a transferência dos bens
não ficou explícito a descrição dos artigos, o dar o poder ao seu presidente para otorgar na escritura. E é por isso que isto aqui veio hoje e a escritura está marcada amanhã. Salve Deus. Está aprovado, então todos concordam? Sim. Passamos ao ponto 7, que é uma minuta de acordo de colaboração entre o Periferias e a Associação Cultural e o Motivo de Marvão, o Festival de Cinema de Marvão. Nós também queremos votar a favor. Temos uma dúvida entre isso. A dúvida é, no protocolo que nos foi enviado, a ver se encontro aqui, há um artigo em que explica quais as percentagens vão ser dadas, que é o número 4. Sim. Eu sei, Jorge, é 20, 30 e depois nós detectámos isso ontem. Estou aqui a fazer um programa de contas. Que é a cláusula quarta, isto com a percentagem que vai ser dado ao longo do tempo. Mas depois diz, como o acordo vai ser assinado após a realização do festival, só nessa altura se efetuará as transferências correspondentes. Eu dei conta e a gente já retificou o documento. Pronto, ok. Porque uma coisa dizia a outra. Claro, então o documento que nós vamos votar Rubricar é já o. é já, porque não tem esta frase. Isso não fazia sentido. Era essa a dúvida que está retirada. O pedido que eu queria fazer é que, ao contrário de outros eventos que acontecem no Conselho, em que nós vemos sempre os relatórios, este protocolo também obriga, e parece que tem sido os outros anos, a que haja um relatório final. E eu, pessoalmente, de outras coisas que existem, não me recordo ter acesso a esse relatório. Gostaria, se fosse possível, que me mandasse o relatório dos últimos anos, para depois poder fazer uma comparação quando foi feito do que é que se passa. Era só esse pedido, mas obviamente que a intenção é votarmos a favor. Eu só tinha aqui uma dúvida, porque eles só são cobrados bilhetes. São. E realmente aqui no protocolo que só Santo António é que é excluído da cobrança de bilhetes, e eu sei que vocês recebem aquilo. Qual é o motivo só de este Santo António que é excluído da cobrança de bilhetes? Não me recordo porque é assim, mas É que já só no vinha. GDA é que não é cobrado o bilhete. Isso vem O no protocolo que diz é que eles cobram bilhetes, mas os eventos que decorrerem na GDA. sala do GDA não são não taxados. são cobrados bilhetes. A questão do governo do Renasce é que é só nos eventos que acontecem na sala do GDA. É pela assistência do equipamento. Podes falar, não? Pronto, como todos sabem, a utilização do espaço daquele edifício está sujeito a um pagamento. Ou seja, se a Câmara isenta desse pagamento, tem que haver uma contrapartida para a população. E é isso que fica definido no protocolo. Nos outros espaços não existe esta questão de existir uma tabela para utilizar o espaço. Isto já está definido, já não é deste ano, já vinha Já vem atrás. desde que o edifício está a funcionar. Então, obrigado pelo esclarecimento, doutora. O 9 é os peregrinos de Marvão, pedido de apoio ao transporte. 8. Protocolo de cooperação do Instituto Nacional para a Reabilitação, IP, Balcão da Inclusão. Sr. Vereador, se quer dar uma explicação. Sim. Este era um projeto que já estava há algum tempo para ser posto em prática. Entretanto, numa das reuniões aqui ao nível do CLDS e da equipa da Ação Social, achámos por bem pô-lo já em prática. Portanto, a ideia é, de facto, ter uma atenção mais focada nas pessoas com deficiência e com incapacidade. Portanto, isto é um serviço do Instituto Nacional de Reabilitação. O que é que nos vai permitir nesta fase? Não é que não tivesse já ser feito este trabalho a nível da equipa da Ação Social, mas ao estarmos integrados neste projeto, portanto, os técnicos vão ter direito a formação, vão ter direito a outra troca de experiências que mais facilmente nos vai permitir, portanto, dar uma melhor assistência às pessoas que nos procurem. Vai ficar sediado ali na zona da escola, portanto, e depois, isto depois obedece a toda uma série de requisitos que têm que ser cumpridos para estar em vigor. Vai ficar sediado na zona da escola? Sim. Onde está a ação social? Então, o espaço do local de atendimento ao público do município
com a celeridade que estamos a falar, é esse Vai espaço. ser lá, sim. De acordo? Pronto. Está aprovado. Iríamos passar ao ponto 9, que assim agora que é os peregrinos de Marvão pedindo de apoio ao transporte para a peregrinação a Fátima. Foi pedido através da Fábrica das Igrejas Paroquiais. Sr. Presidente, eu, por ser peregrino, aliás, quando este mail veio pedir para despachar o Sr. Presidente para a reunião de Câmara, e acho que, por ser peregrino, me dispenso e pedia para me ausentar na votação. Sim, sim, pode sair. Não, quero. Obviamente nós vamos votar a favor. Gostava que me esclarecessem duas questões. A primeira tem a ver com havendo um regulamento de cedência de viaturas do município para transportes das associações, das entidades. A questão que eu ponho é se esta cedência se enquadra ou não nesse regulamento que está a existir, uma vez que é uma quantidade relativamente elevada de cedência de meios do município. E essa questão vem de encontro também à questão que nós levantámos relativamente ao treino, e que depois até houve um parecer que o Sr. Presidente dos Senhores vou demandar, e que esse parecer diz exatamente aquilo que nós já sabíamos, que é não há questão de haver verbas monetárias do orçamento em transferência. Mas o que é certo é que há benefício em espécie para essas associações. E o que nós temos que colocar no regulamento de apoio às associações, às entidades e aos grupos de cidadãos que necessitam do nosso apoio e que o município tem, obviamente, a obrigação de apoiar, e é por isso nós vamos votar a favor, é esses bens em espécie, que são os bens em espécie que temos a ver com a cedência de autocarros, a cedência de palcos, a cedência de pessoal para a logística, enfim, um conjunto de coisas que causam despesa ao município, estarem também elencadas no regulamento, terem uma espécie de, se quisermos, chamando lá uma coisa, uma tabela, e que permita nós enquadrarmos, para nós quando estamos a dar o apoio, não é só o apoio do orçamento que estamos a falar. Nós estamos a dar depois um conjunto de apoios, não só para esta situação, mas para outras, que correspondem a isso. Portanto, e o parecer vem exatamente dizer isso. Não é necessário, relativamente àquele protocolo em concreto, não é necessário porque não retira verbas ao orçamento. Nós sabíamos isso todo. Não é isso que está em causa. O que está em causa é os apoios em espécie que de facto existem e que não estão regulamentados. Mas nós vamos votar a favor. Eu dou a palavra à doutora Hilda para dar uma explicação. Faz favor. Está mais Mas o nosso regulamento de apoio ao associativismo e às IPSS define também os apoios técnicos e logísticos. Pronto. E isso é um assunto. O que está aqui hoje é sobre o regulamento de transportes. Certo. O nosso regulamento de transportes define que tem que haver um pagamento, que só podem ser cedidos transportes do município a entidades do Conselho. Que é o caso. Que é o caso. Para nós. E depois que há um pagamento associado em função do número de quilómetros e do tempo despendido dos motoristas. E o que aqui vem é, de acordo com o nosso Código Regulamentar, isentar essa entidade do pagamento de um preço. Pronto. Ou seja, há uma cedência que teria um pagamento, mas que é feito de forma gratuita. O que se pode fazer de futuro, se assim o entenderem, é, junto com esses tipos de pedidos, vir uma estimativa do custo que está associado ao pedido. Não é para esta situação. É para todas. É isso. Há muitas. É isso, há muitas. Sim. Não está em causa a prestação Não do está. Claro. Mas é isso. É Valorizar as cedências. Claro. Mas nós vamos estar, obviamente, Nós também votamos a favor. E se o Sr. Presidente entender, podemos facultar essa informação, mas que agora já, posteriormente. Claro, pode-se. Podemos ir ver o quanto é que foi o ano passado. Sim. Muito obrigado. Está votado. Mila, faz Maioria, favor. Maioria. É por maioria. Então, O Costa como não ele está. teve que se ausentar, não sei. Não está. Não participa da votação, é unanimidade dos presentes. É a mesma? É, Ah, porque então. ele não participa. Se ele se abstiver. Se depois tivesse que dizer que ele não se abstivesse. Sim. O ponto 10 é a abertura dos procedimentos concursais. Alguma dúvida? Não temos dúvida. Continuamos a achar que as justificações que estão dadas em alguns casos são suficientes e vamos manter, tal como dizemos lá pessoal, o nosso voto contra. Pode falar. Eu também quero dizer, portanto, nós somos totalmente contra a abertura
achamos que não tem nexo motivos para a relativamente ao concurso de técnico todo psicólogo. Temos na Câmara já 4 ou 5 lugares de assistente social e não se cobre estes serviços podiam ser contratados externamente. Poderia-se fazer isso, o pouco de serviço que possa haver nesta área, uma Câmara como Marvão. Podia ser serviço ser contratado externamente, como aliás o município tem outro. Relativamente ao concurso para um técnico, achamos que esta justificação é muito pobre. O CLS aqui em 2 anos acaba e esta justificação fica sem qualquer nexo da sua implementação. Relativamente ao técnico superior de engenharia civil, neste momento a engenheira Soldado já regressou ao serviço, temos um engenheiro Calha, temos um engenheiro Lacão, também não parece-nos que não é urgente esta abertura deste procedimento. Dizer sobre isto que nós, e a dar o seu chefe de visão, que nós queremos acompanhar este processo muito próximo, digamos assim, dia que todos os documentos que à medida que estes procedimentos forem abertos chegam aqui à Câmara, em papel, para mim, façam por favor. Quero-vos dizer que, como nós vemos muito, vamos ter estes processos muito perto e que a aprovação destes concursos também obriga a ter uma prova à sua responsabilização. Tememos que isto seja umas contratações que temos algumas dúvidas e vamos seguir estes processos muito perto, como eu disse, e que a sua aprovação será responsabilizada. O Sr. Presidente, daqui a 3 anos, já não estará em funções, as coisas demoram muito, mas quem cá fica será naturalmente, e se houver algumas dúvidas, nós encaminharemos estes processos como constitutos de vida. Era só isso que eu queria dizer. Sim, fica o registro da informação dada pelo Sr. Bonachos. Estão aprovados por maioria. Iremos passar ao ponto 11, que é a alteração número 1, orçamento e à despesa de 2026 e a alteração 1 às grandes opções do plano. Por lá, Mas a doutora Ilva já fez o favor de tomar estão esclarecidos? nós perguntarmos. Ok, obrigado. Obrigado. Senão, tinha aqui também a explicação para vos dar. Para conhecimento, o ponto 12 é o Código de Conduta do município de Marvão, que foi verificado pelos serviços, foi validado aqui pelos vários serviços. Não sei se quem tem alguma dúvida. Nós vamos votar favoravelmente ao desenvolvimento. Aliás, nós já fizemos discutir, quer aqui que na Assembleia Municipal, a necessidade de haver este plano. Achamos, Sr. Presidente, caros Srs. Vereadores, que apesar disso, que há relativamente a este Código de Conduta, algumas coisas que faltam relativamente a esta área. Falta, no fundo, plano de prevenção de risco e são infrações conexas, que deve ter uma atualização atualizada, deve ter uma atualização periódica e que nós recomendamos, tal como está previsto, que seja em abril e outubro. Que eu saiba, não existe um canal de denúncia externa a funcionar. Não existe, a funcionar. Ok, ainda bem. E também já percebi que não há um plano de formação, mas também já percebi que se está a começar a desenhar um plano e é absolutamente necessário esse plano. Mas vamos votar, obviamente, favoravelmente. Todos concordam? Está aprovado o Código de Conduta. Chegando a este ponto, chegamos ao fim da reunião de Câmara. Agradecer-vos a todos a vossa presença. Agradecer a quem visualizou através da rede Facebook. Bom dia e obrigado a todos. Bom dia. Minuta. Está fechado o microfone?